Eu sou Rubens Gordinho, músico, compositor. Falando de samba é um bate-papo musicado, onde eu recebo amigos, compositores e sambistas convidados, onde eles contam a sua história, falam um pouco da história do samba, um pouco das coisas do samba, um pouco das coisas do samba da nossa cidade, das coisas do samba do Brasil. Espero que vocês gostem e fiquem à vontade, curtam esse programa com grandes sambistas. René Rivaldo Ruas nasceu em Santos, no bairro do Marapé, em 1949. Vem de uma família de músicos e foliões. Viveu e participou de uma época áurea do Carnaval Santista nos anos 60 e 70. Foi passista no Império do Samba e na X9 pioneira. E ritmista nos primeiros tempos da União Imperial. Fundador do Clube do Choro em Santos. E entre tantos talentos ainda teve tempo de escrever 2 livros de crônicas, que de forma bem humorada mostram personagens icônicos do samba e da malandragem em nossa cidade. Junto com um grupo de amigos que, assim como ele, são amantes da boa música e do bom samba, é fundador e participante ativo da Roda de Samba do Ouro Verde. René Ruas, tudo bem, meu querido? Fala, como é que tá? Pô, tava ensaiando para chamar vocês aqui, mas graças a Deus acabou um pouco essa loucura de pandemia. Não que tenha acabado, a gente tem que tomar os cuidados que tem que tomar e tal, mas deu para facilitar para a vinda de vocês aqui, com muito carinho que eu te recebo. Você faz parte da galeria daqueles santistas natos, né? Que vivenciaram uma época muito boa do samba, da música, do carnaval da nossa cidade. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que começou a tua vida. Tua família já é de músicos? Como é que começou assim, esse teu carinho pelo samba e pela música? Gordinho, obrigado pelo convite. A gente vai falar alguma coisinha pouca que a gente sabe, né? Que a gente guarda na memória. A minha vida musical começa com meu tio Diamantino Cavaco, rei do pandeiro, um dos fundadores do Rancho dos Boêmios lá nos anos 30. Depois vem o meu irmão Eugênio, mais velho, que era diretor de harmonia do Rancho Flor da Penha. E junto com o meu irmão Rubens, criaram nos anos 50 o Trovadores da Lua, um conjunto musical. Já nos anos 60, o Trovadores da Lua voltou com outra formação. Meu irmão Flávio, meu irmão Reinaldo, o Pio e o Lorival, isso nos anos 60. Então, é uma família carnavalesca que vivia de carnaval para carnaval. Como é que explica pra gente, para as novas gerações entenderem bem? O Carnaval de Santos daquela época, existiam, as escolas de samba são mais dos anos 40 e tal, mas existiam manifestações culturais assim, que eram os ranchos, eram os choros, né? Que é uma coisa que era bem característica do carnaval nosso mesmo, da cidade, né? Isso, só para ter um exemplo, e o primeiro choro carnavalesco, o Sapeca Choro, é de 1919. Olha. Ele foi criado em 1919 para desfilar em 1920. E fez tanto sucesso que surgiram inúmeros ranchos. E Santos é tão peculiar o carnaval em Santos que nós temos 4 campeonatos naquela época. Choro carnavalesco, rancho carnavalesco, bloco carnavalesco e escola de samba. Olha só. Eram 4 campeonatos. É assim, em Santos tudo começava no Sábado de Aleluia. Hoje pouco se sabe de Sábado de Aleluia, mas começava o carnaval ali, com o chamado Grito de Carnaval, onde os clubes davam tinha os bailes, seus bailes, clubes, das 11 às 4 da manhã, e começava ali depois, até chegar o carnaval do ano seguinte. E era assim que se fazia, além dos inúmeros blocos de sujo, chamados blocos de sujo, que eram os blocos de rua, né? Era o bloco que o pessoal brincava na rua sem ordenação, rua, sem nada. Né? Depois vocês vão ouvir o Pio tem também muitas histórias sobre isso, ele sabe disso. Aliás, o Pio depois vai contar, ele foi, se eu não me engano, 2 vezes considerado o melhor baliza infantil de Santos. Olha, era um grande baliza, eu também, só que eu saí de baliza uma vez na Embaixada de Santa Teresa, depois de passista mesmo, eu saí em 1965 no Império do Samba, que aliás, deixo bem claro, sou Império do Samba até hoje. Mesmo desfilando depois em 66 na X9, e eu tenho uma paixão muito grande pelo Império do Samba. Você e grande parte dos sambistas, né? Adorava aquela bateria. Você e grande parte dos sambistas. Tinha os passistas João Grande, da Palheta, o Graciano, Djalma, Palheta, Caio, tinha uns caras... não era fácil não você sair de passista. Para acrescentar, o meu
professor assim de passista, de baliza, que também foi o professor do Pio, o Valdir, pai do Simonal. Olha. Pai do Simonal, foi mestre de bateria da União Imperial. O pai dele é que era um baliza da... Era também um baliza da... Grande baliza. Para vocês terem uma ideia, para as pessoas, o baliza ele vinha na frente... Isso, do estandarte. Do estandarte, vinha fazendo um malabarismo com um pauzinho ou não. Com a bengala, com a baqueta. Coisa assim, era... É um precursor, vamos dizer, do mestre-sala, vamos dizer assim. Era um passista. A passista, depois, eu fui gozado que em 65, você tinha uma coisa assim... Eu tinha 2 muros para ultrapassar. Primeiro, a minha mãe, que eu queria sair em escola de samba e era meio complicado sair em escola de samba. Já naquele certo preconceito. Você é nascido no Marapé mesmo? Nascido no Marapé. No número 10 do Marapé, do Alberto Veiga, o chalé está lá ainda, o chalé encantado. E o Pio vivia muito em casa. Porque, né, era amigo de infância. Mas, então eu tinha, primeiro, ultrapassar a vontade da minha mãe. Essa paixão pela música, pelo samba, já nasceu em casa? Tudo em casa. Todos meus irmãos e fora os amigos que viviam lá em casa. Então, aí eu tinha que fazer e depois chegar pro Drauzio, pro Nego Drauzio, e falar, eu quero sair de passista. Aí você contava nos dedos, se você tivesse 6 ou 7 brancos na escola, na Império do Samba, era um achado. Era mesmo, era difícil. Tinha muito difícil. E você falar que queria sair de passista. Mas nós éramos metidos mesmo. Tinha que provar que era bom. Tinha que provar, chegar lá. Era na casa da mãe dele, lá no chalé, lá no Macuco. Só que era nos fundos o ensaio. Da X9 era na frente. No terreiro era na frente do chalé. Terreiro da Tia Inês. Da Tia Inês. Aí fomos para lá e a gente quer sair e tal. Ele empurrou a gente, aquele carinhoso empurrão. Que jeito carinhoso dele, né? Empurrou a gente era moleque, dava um separo visgo daqui, um pulo dali e tal. Aí fomos aprovados e saímos na ala dos malandrinhos. Chinelo de couro, calça branca, calça boca de sino, com 3 botãozinhos do lado, camisa listrada e palheta. E fomos desfilar em São Paulo. No ano seguinte, a turma do Marapé, vocês saíram, vamos sair na X9. Aí fomos para a X9. Que era tudo ali, né? Tudo ali, né? Aí fomos lá, meio assim, ressabiado e tal. Mas aí a tia Inês, a gente chamava de Dona Inês, ainda não tinha certa intimidade, era Dona Inês depois. E por uma coisa incrível, ela veio com um cafezinho num copo. Aliás, no meu livro eu tenho uma crônica sobre isso. Ela veio com um copo de café para nós. Copo americano, veio com um cafezinho para nós. Aí falamos com o seu Muniz, na época só Lorde de Batucada, e fomos desfilar. E fomos aprovados como passista. Você lembra o ano que foi isso? 66. Lembro do samba, dessa época de samba de enredo, do próprio Muniz Júnior. Qual que era? 66, você lembra um trecho do samba? Qual que era o enredo? Assim conta a história de 1888, logo após a abolição, os escravos, mostrando gratidão, ofertaram uma rosa de ouro à princesa Isabel, a deusa da redenção. E por aí vai, é um samba maravilhoso. Esse samba de 66 era de autoria do Muniz, naquela Isso época mesmo. Ainda não existia ela de compositores, essas coisas não. Ele era o Lorde de Batucada que fazia tudo. Ele fazia o enredo, fazia o samba. E os desenhos, porque ele mostrou o desenho que a gente queria, e a gente escolheu o de embaixador do samba. E já deu o pano, o cetim, pra gente fazer a fantasia. Aquele que chamava Fazenda, né? Leva a Fazenda pra casa e faz. E leva o figurino pra fazer. Foi feito assim. Levava pra costureira e tal. Foi feito assim. E nós muito legal, cara. E fomos desfilar também em São Paulo. E naquela época tinha pouca escola de samba, assim com o nome de escola de samba. Em São Paulo eram os cordões, né? Era cordão do vai-vai. Cordão do vai-vai, cordão do camisa verde e branco. Então era assim. Depois, aí deu um hiato muito grande aí de escola de samba. Aí me envolvi em 74, 75, descobri, eu tinha encharcado de Jubiabá e Tenda dos Milagres. Aquela coisa do Jorge Amado. Né? Então, da literatura do Jorge Amado. Aí fui descobrir do Mestre Sombra, na Academia de Capoeira do Mestre Sombra, que eu sou um dos fundadores, em 75. Da Senzala, da Senzala, Academia de Capoeira Senzala. E em 76 a gente desfila na Padre Paulo, uma aula de capoeira. Acho que foi a primeira vez que saiu uma aula de capoeira assim na rua, né? Na praia ainda. 7h30, você lembra o enredo? Era o sonho de zumbi, qualquer coisa assim. Aí
mas muito rápido assim. Depois parei de escola de samba e tal, mas não com a música. A gente Sempre envolvido, sempre né? envolvido com a Porque música. assim, eu lembro, eu tenho um pouco menos de idade de você, mas eu lembro assim da coisa, o Marapé pra mim era sempre aquela coisa, a gente tinha no Macuco, era coisa da batucada, e meu pai era músico, era pandeirista e tal, mas ele parou, era do tempo do... saía nos Aborrecidos do Marapé, tem até uma foto que eu mostrei um dia desse pro Ricardo Pérez, que tá ele, Eu vi tá essa seu foto. Bino, Eu vi essa foto. tá seu Bino, tá seu Lili, pai do Zinho, lá do... Então tinha aquela coisa, o Marapé pra mim sempre foi muito mais musical no sentido de... Era o pessoal das cordas, né? Tinha muito mais músico de corda, não sei se por causa dos choros, Isso. por influência dos choros, né? Tinha muito mais gente assim que era mais apegado à harmonia. Da E o harmonia Macuco era show, mais batucada. Eu achava isso, não sei se eu tô certo. Não tá certo. Eu tinha essa mesmo. impressão quando assim, garoto, assim, que era uma coisa mais da batucada. funcionava assim, tinha os domingos. Não que isso seja ruim, eu acho claro que não. essa diversidade Claro para que a não, cidade é muito importante, foi muito importante para a formação musical da tinha cidade. Turunas do Marapé, o Bloco do Boi, Engole Ele Paletó, que eram do bairro, né? E, aliás, depois o Pio vai conversar, vai falar mais sobre isso, que o Pio viveu mais com as dengosas, dengozinhas, ele viveu mais dentro lá. Aí eu parei com escola de samba, parei assim, veio os filhos e tal, aí você para. Aí, em 84, 85, eu estava na praia, em desfile de escola de samba lá, e rapaz, aí eu fui ouvir assim, não sei nem que escola é. Eu ouvi a bateria assim, estava com a minha esposa, aí me deu uma crise de choro tão grande. Rapaz, bateu aquela nostalgia. Bateu aquela nostalgia, aí a mulher fala, vamos desfilar ano que vem na escola. Aí porque matar vontade. Porque meu irmão mais velho já saía na Imperial, era pandeirista, exímio pandeirista, não malabarista. Pandeirista, exímio tirar o som. Aí começamos a desfilar lá, meus filhos, meus irmãos, começamos a desfilar na Imperial, desfilamos por um bom tempo. Nos anos 80, a Imperial começou a Aí, surgir como uma grande aí escola. falei com o Simonal, aí fizemos uma aula de pandeiristas com meus irmãos todos, meu filho, meus sobrinhos. Olha, uma que aula de interessante. 12 pandeiristas dentro da bateria mesmo, tocando pandeiro. E assim foi, e assim como eu também fui distanciando de escola de samba, as escolas de samba foram também se distanciando do samba. Foram se apartando, né? Se apartando, desfiando, tal. Eu digo, eu brinco com o pessoal hoje em dia sobre carnaval, eu sempre falo, não, carnaval não existe mais. Me prova que existe carnaval, me prova. Se você encontrar no domingo do carnaval um confetezinho no Gonzaga, eu pago uma mariola. Não existe, cara. Infelizmente não existe. Existe um desfile de escola de samba, que pode ser, como foi agora em abril, pode ser em setembro, qualquer mês. Agora, aquele carnaval que as pessoas ganhavam a rua, se vestiam para sair bloco de sujo. Isso, acaba. Nossa cidade perdeu completamente. Era tão brincante, o nome é esse, era tão brincante, se brincava o carnaval. Nós tínhamos uma turma ali de molecadinha que fazia miniaturas de carros alegóricos de bloco carnavalesco. Interessante isso. Fazia desfile, campeonato, para você como é. E fora os bloquinhos que a gente montava com estandarte. Se você sabe dessa história de pegar e sair e com uma taça aí nos vizinhos, pegar dinheirinho e tal, para depois tomar Coca-Cola, Guaraná, essas coisas. Que era feito. Se vivia assim, de carnaval para carnaval, além das festas de final de ano, festa junina. Se vivia isso assim. Uma coisa que eu acho importantíssimo, que eu fui presenteado aqui, você me deu de presente, eu vou guardar com muito carinho, que a gente também não tem, é preciso que as pessoas, os formadores de opinião, as pessoas os pensadores da cultura da cidade, principalmente do samba, é preciso que a gente tenha uma atenção muito grande para isso, porque existe muito pouca literatura. Se a juventude quiser pesquisar a respeito do samba da nossa cidade, das origens, tem gente que não sabe a importância que o samba de Santos teve para o estado de São Paulo. Então, se a gente quiser pesquisar, a gente tem muita coisa do seu Muniz, que hoje já está com quase 90 anos, que é um batalhador incansável disso. Isso. Mas eu acho que precisa ser produzida uma literatura maior, seja em forma de biografias sobre os sambistas antigos, seja em forma mesmo de um estudo, ou uma leitura mesmo que seja acessível para a juventude. Então eu acho de uma importância muito grande. Esse livro que você me presenciou aqui chama
Fala um pouco de Puleiro de Pato É terreiro. é Terreiro, que é um livro seu de crônicas, que conta histórias, casos, histórias dessa... Eu chamo de causos, né? São histórias, crônicas vividas ali no bairro do Marapé, ou especificamente da cidade que a gente viveu, personagens que eu acho que merecem ser, por exemplo, um personagem fantástico que a cidade, não sei se lembra, Daniel Feijoada. Daniel Feijoada. Que era um grande sambista, era um grande, impressionante. Respeitado no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo lugar. Ator, e pouca gente sabe. Ele nunca conseguiu ser cidadão samba. Sabia disso? Ele nunca foi cidadão samba, sabe? Então, essas coisas eu tento... E esse livro faz um apanhado desse pessoal. Crônica dos sambistas que personagens que vão passando e vai passando e não se lembram mais. E a gente tem que... A minha preocupação é de registrar isso. Isso é muito importante. Sabe? Que as pessoas conheçam a sua história. Porque não adianta você, por exemplo, tocar choro, mas se você não conhece a história, o porquê. Que houve um pixinguinha lá atrás que é o santo que resolveu, é isso aqui, cara. Se você não tiver esse conhecimento, tu não sabe da história do teu país, de ser um cidadão, sabe, de conhecer a história, sabe, as tradições. Que são da tua ricas, cidade principalmente. Da tua cidade. Da tua cidade. Eu sei que hoje em dia, eu cheguei a até trocar uma ideia com o Ney Lopes sobre isso, por exemplo, choro carnavalesco, choro mesmo carnavalesco, é uma coisa que me parece só existiu em Santos. Por exemplo, o Choros Aborrecidos, tinha o seu Joãozinho, que era o arranjador. Do clarinete, né? Era amigo do meu pai, seu João do clarinete. Que fazia os arranjos, depois faleceu, passou para o seu Horácio, Sete Cordas. Esse pessoal... Tinha aquele seu gordão, o senhor Fortão, era da flauta do seu Burgos, né? Burgos. Da flauta, seu Então, Burgos. todo esse povo, se a gente não... Todos frequentavam a casa da minha avó. Se não registrar... Gente, deixa eu ler aqui só um trecho, que isso é muito importante. Esse livro tem um prefácio do sambista, compositor, escritor, um dos sambistas e dos escritores mais importantes desse nosso país, que completou 80 anos recentemente. Ele faz o prefácio do livro do René. Eu queria ver se eu leio um trechinho aqui, apesar do meu óculos estar com o grau vencido. Um tempo em que goleiro era goalkeeper. E centroavante era centerfor. Quando o gafieira tinha regras de comportamento e a distância entre malandro e vagabundo era muito grande. Isso tanto no Rio de Janeiro quanto em Santos, cidades primas entre si, irmanadas pela geografia e principalmente pelo cais do Porto. Meu compadre René Ruas também tem saudade desse tempo e vai mais longe ainda. Viaja até o tempo em que pai Felipe incrementava a batucada na Serra do Quilombo sobre o Monte Serrate, de terno branco para a festa da padroeira. Vai ao baile do Vila Paulista, no Som de Cristal e outros salões da elite bailarina dançar ao som dos trombones de paixão, Lorival, Agrício e outros sopristas da pesada. Curte carnavais na Dois Pinguins, na número 1 do Canal 3, relíquias de um passado deslumbrante. Ney Lopes, compositor e escritor. Então a gente tem que ver a importância, quando um cara ligado à literatura, dessa importância para a cultura da nossa cidade, dessa importância para o trabalho do escritor da nossa cidade, a gente tem que aplaudir e bater palma. Acrescentar que o Ney Lopes é honoris causa. Doutor honoris causa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez 80 bem anos merecido, agora recente. Bem merecido, é um escritor Cara, fantástico. então isso é muito importante, esse trabalho, sem contar um trabalho que eu queria falar de você, que é esse trabalho que vocês fazem na Roda de Samba do Ouro Verde. Explica para mim um pouco, as pessoas da cidade toda sabem, mas é sempre bom a gente deixar registrado historicamente isso aqui. Eu vou só dar um início, mas depois eu também gostaria que o Pio vai ser, depois falar sobre isso. A sua visão sobre isso. Veja bem, nós, nos anos 80, a gente sempre foi ligado à música, com o Pio vivia dentro de casa, lá, meus irmãos e tal. E chegou uma época que a gente não tinha onde tocar. Porque, sabe, só coisa ruim, como tem hoje. Então a gente sempre foi crítico em relação à música, sempre foi ligado à música popular brasileira, de paixão por essa música. E nós fundamos um clube chamado Caverna Clube, onde a gente se reunia todo dia, passava carnaval lá dentro, cada um tinha a sua chave do clube, eram 26 sócios.
E toda sexta-feira a gente fazia samba lá, fazia música com o Reinaldo Preto lá do Itapema, Quinzinho do Bandolim, Dona Cida, uma cantora fantástica lá do Itapema, e todo esse povo, Eloy. E a gente fazia, por exemplo, chegar para lá, ia para o clube 6, 7 horas, era na sala da casa, acústico. A gente entrava às 6, 7 horas da noite e saía de madrugada, 6, 7 da manhã do dia seguinte, fazendo música direto, acústico. Então, e a gente depois, o clube encerrou as atividades em 86, 84. Aí continuamos eu, o Pio e o Tinoco, falecido Tinoco, na casa do Tinoco. Todo sábado a gente se encontrava Reunia lá. ali para cantar sambas. E só nós três. E ficávamos ali ouvindo Cartola até não poder mais, Elton Medeiros, Paulinho, todo mundo a gente ficava ouvindo ali. E dali, não sei por que cargas d'água, entramos em contato no Bar da Cida, ali no Marapé. Aí veio o Zinho estava ligado ao Tempero, ao grupo Temperozinho do Cavaco. Aí, uma afinidade musical muito grande, porque o Pio... Zinho, que é filho do seu Lili, Isso. que era um grande violonista. Professor de várias gerações de cavaquinistas e violonistas. Foi professor. Formou vários. Foi professor do Pio e do Tinoco, de violão, Olha, seu Lili. Então frequentava a casa deles lá. Então aí essa questão, a memória afetiva também, né, da música, do que se fazia, e começamos ali, aí começou, e foi incrementando, mas nossa preocupação era só de a gente se encontrar, estar junto, como até hoje. O prazer é estar junto. Depois uma amizade de mais de 60 anos. E isso virou uma tradição que todo sábado está lá. Aí fomos em frente ao Clube Ouro Verde, ficamos na calçada, mas enchia tanta gente que não se passava mais carro nenhum na rua. Aí que nós resolvemos ir para dentro do clube, do Ouro Verde, que todos eram sócios do clube, do Ouro Verde. Aí começamos a ficar lá, aí começou a encher de gente, e de uma hora para outra virou, então são 36 anos. Olha só, de sucesso e assim, entrou no circuito das rodas de samba do Brasil, tem gente no Rio de Janeiro que pergunta onde é Ouro Verde, em São Paulo, virou um ponto tradicional de sambas no sábado à tarde. Para nosso orgulho, sem soberba, através disso nós tocamos no Coliseu com Elton Medeiros, tocamos com Nelson Sargento no Comunas do Samba em São Paulo, tocamos com a Orquestra Municipal, Sinfônica Municipal de Santos. Isso para nós, tocamos com Germano Matias. Olha só, fizemos shows grandes ícones da nossa música. Grande, nos sindicatos metalúrgicos. Então a gente fomos padrinhos de uma ONG chamada Barracão dos Sonhos, lá nas favelas Paraisópolis. Nesse dia estava o Celso Viáfora e o Naná Vasconcelos. Olha, que beleza. Conhecemos de carne e osso o Naná Vasconcelos. Não é para cara, isso não é para qualquer um dos maiores do mundo, né? É um cidadão do mundo, sabe? Isso deixa a gente envaidecido, mas não com soberba, porque a gente vai continuar, estamos continuando, fazendo o que a gente gosta, só isso, e estamos juntos. Veja bem, são 60 anos de amizade, não dá mais para a gente fazer amizade de 60 anos, então a gente tem que manter que tem. É isso aí. Então a gente se curte e assim, e vamos cantando a nossa música, a gente tem temos composições próprias, mas o nosso senso crítico é tão grande que a gente não mostra. Mas é preciso, hein? É preciso. Mas é isso. Pô, René, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria te agradecer muito, e principalmente o seguinte, pela pessoa que você é e por esse trabalho de se dispor a escrever essas crônicas e deixar esse registro, que é um registro de um tempo maravilhoso da nossa cidade e que existe muito pouca literatura sobre isso. E te agradecer pelo cara que você é, que me recebeu quando eu convidei, se dispôs a vir, tá sempre a gente trocando informações e tal. Muito legal. Eu só queria também acrescentar que tem o primeiro livro chamado... tem um primeiro também, esse é o segundo já. Chamado Cuica no Velório. Olha que interessante. Fala de quê também? São crônicas? São crônicas, histórias. Então, gente, vamos procurar... Lá na Realejo. Na Realejo, lá com o Zé Luiz, que é um grande editor. Isso aqui foi financiado pela Faculte, da Secretaria de Cultura, também, tá? É bom lembrar. Faculte. Projeto financiado pelo Faculte. Isso. Então, a gente tem que valorizar sempre isso. Não pode esquecer. Cara, que legal. E muito obrigado. E é pela família também, né? Toda de músicos, os irmãos. E o filho? O filho foi pro rock? Mas ele tocava na União Imperial comigo, tocava choro comigo no grupo Varandas, tocava pandeiro comigo no show. Agora tá voltando aí, tá voltando. São músicos. Vai fazer uma turnê agora? Agora o Charlie Brown vai fazer. Charlie Brown vai fazer uma turnê, ele tá lá de baterista.
Tá. Pô, manda um abração pra ele, cara. Obrigado. Muito obrigado, Nenê. Obrigado Obrigado vocês. mesmo, de Obrigado, coração, obrigado. cara. Eu que agradeço o carinho. Muito obrigado por tudo. Caminhando sem destino pelas ruas da cidade, procurando uma novidade pra fazer uma canção que falasse ao coração. Sem querer fui parar bem em frente ao seu portão. Tu surgistes na janela a sorrir, eu não pude resistir à força desse olhar. Procurei dominar minha emoção, novamente fracassei, não pude evitar. Houve então a reconciliação, mas minha canção ficou por terminar. Caminhando sem destino pelas ruas da cidade, procurando uma novidade pra fazer uma canção que falasse ao coração. Sem querer fui parar bem em frente ao teu portão. Tu surgistes na janela a sorrir, eu não pude resistir à força desse olhar. Procurei dominar minha emoção, novamente fracassei, não pude cantar. Ai, houve então a reconciliação, mas minha canção ficou por terminar. Quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo, quero ver o meu centro vivo. Seu condutor, faça o favor, eu saio da Praça Mauá. Vou pela rua do comércio outra vez, passo pelo Largo do Marquês. No Valongo eu vi um santuário em devoção, fiz uma prece bem ao lado da estação. Desci a Tuiuti, a Bolsa do Café, arquitetura de rara beleza que abriga um museu. Lembrei dos barões e os casarões, pelo cais do porto, onde tudo começou. Na rua 15, a cidade prosperou. Saudade da velha boca dos artistas, da gafieira dos sambistas imortais. Saudade embala o sonho do pivete que viu batalhas de confete nos antigos carnavais. Ai, quem me dera toda a arte aplaudir, no teatro reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Ai, quem me dera no teatro aplaudir, toda a arte reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo,
Quero ver o meu centro vivo. Seu condutor, faço favor, eu saio da Praça Mauá. Vou pela Rua do Comércio outra vez, passo pelo Largo do Marquês. No Valongo eu vi um santuário em devoção. Fiz uma prece bem ao lado da estação. Desci a Tuiuti, a Bolsa do Café, a arquitetura de rara beleza que abriga um museu. Lembrei dos barões e os casarões pelo cais do Porto, onde tudo começou. Na Rua 15 a cidade prosperou. Saudade da velha boca dos artistas, da gafieira dos sambistas imortais. Saudade, embala o sonho do pivete que viu batalhas de confete nos antigos carnavais. Ai, quem me dera toda a arte aplaudir, no teatro reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Ai, quem me dera toda a arte aplaudir, no teatro reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Quando o bonde passar, quando o bonde passar, quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo. Quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo, quero ver o meu centro vivo.